Fala pessoal, paz do Senhor Jesus, todos bem? Espero que sim. Pastor Ricardo por aqui, chegando ao nosso 10º dia de leitura bíblica compartilhada. Você tem participado conosco, glória a Deus por isso. E espero que você também esteja sendo edificado como eu estou sendo edificado com essa leitura bíblica, com os pensamentos que o Espírito está me dando aqui, os pontos principais do texto. E eu quero também saber da sua opinião, aquilo que o Espírito Santo ministrou aí, o seu coração. O que você olhou e falou, isso aqui é importante, anotou e depois compartilha com a gente no Instagram, compartilha com a gente aqui no YouTube, nos comentários. Enfim, a sua participação é muito importante. Não deixe também de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Não deixe também de mandar para outras pessoas o link dessa leitura bíblica, para que ela também possa crescer na sua fé, no seu conhecimento bíblico. Às vezes, muitas vezes, detalhes fazem diferenças. E são os detalhes que a gente quer olhar, porque é ali que o Espírito Santo age. E hoje chegamos em Atos 10, e o texto está dizendo o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando-o, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio. Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te, imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos.
sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando, versículo 44, essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Esse é o relato de Atos 10, mais uma demonstração do poder de Deus, mais uma demonstração também da ação de Deus na vida dos apóstolos e também daqueles que estão ao redor que o Senhor deseja alcançar. É através de Pedro, mas também é através de Cornélio, que existe uma junção perfeita para mostrar para um que Deus está ouvindo as orações daqueles que não são judeus, ao mesmo tempo mostra para outro que Deus quer alcançar aqueles que não são judeus. Dentro desse contexto, isso era muito importante. Um homem que não era da religião judaica, temendo a Deus, com sinceridade de coração e verdade, a ponto de alcançar o favor de Deus, e um outro homem que, aberto, claro, sempre à vontade de Deus, como Pedro era, mas que também tinha as suas barreiras, as suas implicações pessoais que o impediram de ir até aos gentios. E aqui tudo isso é quebrado. Uma lição que eu sempre tiro desse texto é o seguinte: Deus não fala com um só, Deus sempre fala com dois. Deus falou com Cornélio, mas também falou com Pedro. Você imagina se os empregados de Cornélio chegam até Pedro, mas o Espírito Santo não tivesse ministrado o coração de Pedro. Por isso que no Evangelho não há confusão. No Evangelho não há confusão. Quando Deus ministra um sobre algo que tem e que diz respeito a outras pessoas, Deus também ministra o coração da outra pessoa. E isso é uma marca para a gente, isso é muito importante. É interessante também nesse texto, quando Pedro chega na casa de Cornélio, o texto diz que no versículo aqui de número 25, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio, por reconhecer em Pedro um homem de Deus, reconhecer em Pedro um apóstolo, reconhecer em Pedro alguém a quem Deus atribuíra graça e unção, se joga aos pés de Pedro. Mas a atitude de Pedro ela é maravilhosa, porque o versículo 26 diz que Pedro fez ele se levantar-se e disse: eu sou um homem como você. Nos dias de hoje, eu diria que muita gente aceitaria esse tipo de adoração, esse tipo de reconhecimento, mas Pedro não. Pedro não. Pedro sabe que mesmo com a unção do Espírito Santo de Deus sobre ele, ele não deixou de ser um homem que é capaz de falhar, um homem que é capaz de errar, um homem que teme, mesmo sendo usado por Deus para fazer grandes maravilhas. Você percebeu no capítulo anterior, ele acabou de curar uma pessoa, acabou de ressuscitar uma pessoa. Mesmo versado em grandes coisas, ele sabia que ele era somente um homem. Uma outra coisa que chama a minha atenção aqui é que Pedro começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar do Evangelho, falar sobre Jesus realmente ser o Filho de Deus, o ungido que Deus escolheu, o que estava acontecendo com Jesus na sua chegada, sua apresentação como Messias, depois na sua fazendo milagres, andando entre eles, depois da sua morte e a sua ressurreição. E aqui o texto diz que, em versículo 44, que enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. O Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, com certeza com o coração deles ardendo, com certeza com uma chama queimando dentro deles, querendo saber quem era esse Jesus, querendo receber deles
A motivação do coração deles de estar ali para ouvir Pedro motivou também com que os céus descessem ali. O que nós clamamos por um avivamento hoje é exatamente isso. Pessoas que estão ouvindo a mensagem e tenham uma fome, tenham um desejo, possam ser impactadas pela glória de Deus, com essa descida do Espírito Santo que vem do céu sobre nós, do alto sobre nós. E aí, como eu tenho feito todos os dias aqui, o último verso diz o seguinte: então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com ele mais alguns dias. Após serem cheios do Espírito Santo, o próprio Pedro levanta a indagação: o que podemos para negar a água para essas pessoas? Vamos batizá-las agora, porque por mais que eles fossem gentios, eles já estavam agora ao lado do Senhor Jesus, porque estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro passa mais alguns dias ali com eles, também para ensinar outras coisas, ministrar sobre outras coisas. Enfim, creio que foi um tempo produtivo ali na casa de Cornélio. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de compartilhar, não deixe de seguir a nossa página. Enfim, não deixe de contar para outras pessoas que ela pode também fazer essa leitura aqui junto com a gente. Ficamos por aqui hoje. Se Deus quiser, a gente volta amanhã. Forte abraço para você. Tamo junto e até mais.